Se você viajasse 250 milhões de anos para o passado, estaria testemunhando o surgimento dos dinossauros. Uma das principais teorias é que os dinossauros evoluíram de uma espécie conhecida como Archosaurus. Esses eram os répteis dominantes que surgiram durante o final do período Permiano. Para alguns, eles podem até se parecer com os dinossauros. E isto se deve ao fato de que eles eram ancestrais dessas incríveis criaturas. Com o tempo, os arcossauros se dividiram em dois grupos. Um desses grupos deu origem aos crocodilos e o outro aos dinossauros, que continuaram a evoluir para milhares de espécies diferentes. Uma das principais características desenvolvidas por eles foram as habilidades bípedes. Os primeiros dinossauros andavam sobre duas pernas, liberando os membros dianteiros para outros usos, como pegar comida e se defender. E esse é apenas o início de sua jornada evolutiva. Vamos viajar de volta no tempo há 250 milhões de anos e testemunhar a história dos dinossauros em 10 minutos. Período Triássico. Ao entrar nesta nova era, vai reparar que os dinossauros que andam por aí são bastante diferentes dos que está habituado a ver. Um dos primeiros dinossauros que surgiram a partir dos arcossauros foi o Eoraptor. Esse pequenino era do tamanho de um cachorro, com apenas 1 metro de altura e pesando só 10 quilos. Sabe, normalmente pensamos nos dinossauros como criaturas gigantescas, mas ainda levaria alguns milhões de anos para que isso acontecesse. Veremos como esses dinossauros estão crescendo em tamanho à medida que viajamos no tempo. Mas por enquanto vamos ver o que está acontecendo com a Terra. Durante o período Triássico, o supercontinente Pangaea começou a se fragmentar, alterando lentamente os climas e ecossistemas globais. O clima era geralmente quente e não havia calotas polares, criando um forte contraste com o que você está acostumado a ver na Terra moderna. A vegetação também era muito diferente e foi crucial para a sobrevivência e a evolução dos dinossauros. As plantas também têm características diferentes. Algumas são resistentes, outras nutritivas e outras potencialmente venenosas. Cada uma delas influenciará a dieta e as estratégias de adaptação de diferentes espécies de dinossauros. Por falar nisso, o que os outros dinossauros estão fazendo nessa época? Pesando cerca de 23 quilos e com 1 metro de altura, temos o Coelophysis. Ele era um pouco maior do que o Raptor enguia, mas isso não o impediu de ser um predador rápido e ágil, que provavelmente se alimentava de animais menores. Agora, o Heterosaurus era um pouco mais alto, com cerca de 1,5 metro, mas era muito mais pesado, com cerca de 350 quilogramas. Depois, temos o Plateosaurus. Esse cara é bem maior do que eu. Ele tinha cerca de 3 metros de altura e pesava até 4.000 quilos. Esse foi um dos primeiros exemplos de como os dinossauros podiam crescer. Mas espere, eles são ainda maiores do que isso. Além de suas formas impressionantes, os dinossauros não eram as criaturas dominantes durante o Triássico. Tinham que compartilhar seus ambientes com muitos outros organismos, todos lutando pela sobrevivência nos diversos ecossistemas. Esse foi o caso até que o período Triássico passasse por um grande evento de extinção. Isso provavelmente foi causado por atividade vulcânica maciça, mudança climática e possivelmente até mesmo por alguns pequenos impactos de asteroides. Isso terá um efeito significativo sobre a vida na Terra e levará à extinção de várias espécies. Mas nem tudo foi ruim, especialmente para nossos dinossauros. Esse momento preparou o terreno para trazer novas oportunidades a essas espécies, levando-as a dominar a Terra. Agora, em vez de os dinossauros simplesmente sobreviverem, é aqui que eles prosperam. Ao longo de milhões de anos, diferentes espécies foram evoluindo e os dinossauros são agora os governantes da Terra. Elas se espalharam pelos continentes, dominando as florestas exuberantes e os desertos áridos. Ocupando essas áreas estavam alguns dinossauros enormes, com os quais você provavelmente está muito mais familiarizado. Temos o estegossauro, o brachiosauro e o alossauro. Essas foram algumas das maiores criaturas que já caminharam sobre a Terra. Mas você perceberia rapidamente que não eram apenas essas bestas enormes que estavam circulando por aí. Essa era também viu a evolução dos terópodes. Esses dinossauros eram menores e tinham uma forma mais parecida com a de um pássaro. Um dos mais famosos foi o Archaeopteryx. Era uma espécie de mistura entre um dinossauro e um pássaro, com penas e asas, mas também com dentes ósseos e cauda.
O Archaeopteryx foi um elo crucial entre as aves e os dinossauros. Se você esperar mais 100 milhões de anos, eles evoluirão para as aves que conhecemos hoje. Espere, isso é um spoiler? Após 56 milhões de anos, o período Jurássico chega ao fim. Isso ocorreu depois de mais um evento de extinção. Felizmente, esse é um problema menor. Entretanto, devido à mudança climática, à atividade vulcânica e à alteração do nível do mar, algumas espécies estão sendo extintas. Isso mais uma vez muda a paisagem à medida que os dinossauros entram em sua era final. Período Cretáceo. Ok, entramos agora no período Cretáceo. E enquanto viajamos por esses milhões de anos, você deve ter notado que algo está faltando. Certo, uma das maiores estrelas dos dinossauros ainda não apareceu. Diga olá para o Tyrannosaurus Rex. O T-Rex era um animal enorme. Tinha 3,7 metros de altura e 12 metros de comprimento. Não só isso, mas também tinha 9 toneladas. Equipado com uma mandíbula poderosa e dentes incrivelmente afiados, o T-Rex dominou o Reino Cretáceo. Era um dos predadores mais dominantes que a história já viu. Essa fera colossal não estava apenas catando restos de comida. Era um caçador ativo que perseguia suas presas com uma visão aguçada e um olfato apurado. Entre suas refeições favoritas estavam os herbívoros de grande porte, como o Edmontosaurus. Mas o T-Rex não parou por aí. Ele enfrentaria oponentes formidáveis como o Triceratops e até mesmo outros terópodes menores, se a oportunidade surgisse. Com suas poderosas mandíbulas cheias de dentes de 30 centímetros e seus fortes membros posteriores que lhe permitiam correr a velocidades de até 40 km por hora, o T-Rex era um mestre da caça. Mas esse período não estava repleto apenas de animais enormes como o T-Rex. Olhe ao redor e você também notará ainda mais dinossauros com penas no período Cretáceo. Um deles é o Velociraptor. Normalmente você os vê retratados assim, sem penas, mas as evidências sugerem que essas criaturas tinham muitas penas. As penas não eram necessariamente usadas para voar, mas mais para aquecimento e estabilidade. E este é o Microraptor. Diferentemente do Velociraptor, suas penas provavelmente eram usadas para voar, o que nos dá uma visão crucial sobre a evolução das aves. Como mencionei anteriormente, a Pangeia estava se separando e formando os continentes que conhecemos hoje, mas por causa disso, alguns dinossauros foram forçados a migrar e se separar em diferentes áreas do mundo. Esses dinossauros tiveram que se adaptar a seus novos ambientes, o que poderia mudar o curso de sua evolução. Mas nada disso importa quando consideramos o que acontece em seguida, o evento cataclismo. Enquanto você está com os dinossauros há milhões de anos, um asteroide está vindo em direção à Terra. Então, de repente, ele bate, criando uma enorme cratera com 150 quilômetros de largura e 20 quilômetros de profundidade. Naturalmente, algo tão grande causa um impacto devastador no mundo, que o mudará para sempre. A colisão do asteroide é enorme, mas seu impacto é sentido muito tempo depois da colisão inicial. Devido à colisão maciça, o ambiente muda drasticamente. Começam a ocorrer quedas significativas de temperatura e os detritos da colisão começam a bloquear o Sol. Isso afeta não apenas a saúde dos dinossauros, mas também seu suprimento de alimentos. Esse evento devastador extermina 75% das espécies da Terra, muitas das quais são os dinossauros que estivemos observando durante todo esse tempo. Mas não se preocupe, nem todos os dinossauros foram extintos. Os dinossauros baseados na aviação que vimos anteriormente conseguiram sobreviver ao impacto do asteroide e acabaram evoluindo para pássaros. Consequências. Agora que a maioria dos dinossauros está extinta, abriu-se o caminho para os mamíferos se diversificarem e expandirem seu impacto no mundo. Com menos concorrência, os primeiros mamíferos podem agora prosperar e assumir o controle, que lentamente, ao longo do tempo, permitiu que os seres humanos evoluíssem. Como era a vida na Era Cenozoica? Bem-vindo a um dos períodos mais formativos e aterrorizantes de todos os tempos, a Era Cenozoica. Você encontrará criaturas gigantes, como mamutes lanosos e megalodontes, vagando pelos mares,
juntamente com algumas outras criaturas com as quais você talvez esteja um pouco mais familiarizado. Mas falaremos mais sobre isso depois. Vamos nos preparar e viajar de volta no tempo para a Era Cenozoica. Como você sobreviveria durante esse período? Por que é que a Terra era tão perigosa? E como é que esta era é semelhante aos dias de hoje? Este é o E.S. E aqui está o que aconteceria se você viajasse para a Era Cenozoica. Ok, você está agora 66 milhões de anos no passado. Você acabou de perder a Era dos Dinossauros por alguns milhões de anos. Eles foram eliminados por um asteroide gigante e agora estão extintos. Mas isso não significa que outras formas de vida não tenham encontrado um caminho. A morte dos dinossauros abriu caminho para o aparecimento de novas criaturas, os mamíferos. Sim, o início do período Cenozoico viu o surgimento de mamíferos primitivos, que começariam a se diversificar em diferentes nichos evolutivos. Vamos explorá-los e dar uma olhada. Um dos mamíferos mais famosos dessa época era a megafauna. Eram criaturas gigantes que vagavam pela Terra. Muitos deles provavelmente lhe parecem familiares. Vá para as regiões mais frias da Terra e você encontrará bandos de mamutes lanudos vagando por aí. Esses animais tinham quase 3,5 metros de altura e pesavam até 8 toneladas. Certo? Vá até o que hoje é conhecido como Austrália e você verá o Diprotodonte. Esse é o maior marsupial que já existiu e se parece com um vombate gigante. E não eram apenas os mamíferos que eram gigantes. Cuidado com a água, pois você se deparará com uma das criaturas mais aterrorizantes de todos os tempos, o megalodonte. Esse tubarão gigante dominou os oceanos com dentes de até 18 centímetros e um corpo de até 20 metros de comprimento. Podia continuar, mas temos muito mais para explorar. Vamos ver algumas outras criaturas e depois vou te mostrar uma coisa muito legal. A Era Cenozoica também teve o Glyptodon, que era como um tatu gigante, o Megatherium, uma preguiça gigante e um dos maiores mamíferos, e o Elasmotherium, também conhecido como unicórnio siberiano. Era basicamente uma versão lanosa de um rinoceronte. E havia mais um monte de criaturas. Mas por que é que eram todos tão grandes? Bem, os pesquisadores têm várias teorias diferentes para explicar por que essas criaturas se tornaram tão grandes. Uma das principais é que, com a extinção dos dinossauros, esses mamíferos puderam se desenvolver em habitats abertos, ajudando-os a crescer cada vez mais com o passar das gerações. Mas há outro mamífero incrivelmente importante que ainda não mencionei. E embora não seja um gigante, é um dos mais importantes. E esse é você. Bem, mais ou menos. Os primeiros antepassados dos humanos eram primatas. Com a morte dos dinossauros, o surgimento dos primatas tornou-se possível, permitindo que eles evoluíssem. Os primatas primitivos eram criaturas pequenas e fracas quando a Era Cenozoica começou, mas tinham duas características fundamentais que os ajudaram a se tornar dominantes: dedos em forma de garra e olhos voltados para a frente. Ao longo de milhões de anos, sobreviveram e mais tarde prosperaram na Terra. Isso levou à diversificação dos primatas e ao surgimento de diferentes espécies, o que nos deu dois grupos principais: os primatas, que mais tarde evoluiriam para macacos e símios, e os hominídeos, que mais tarde evoluiriam para humanos. Mas isto só aconteceria daqui a milhões de anos. Com o avanço da Era Cenozoica, os hominídeos aprenderam a usar ferramentas, controlar o fogo e desenvolver o início da linguagem primitiva. À medida que mais e mais hominídeos apareciam, eles se espalharam pelo mundo e podiam ser encontrados na Ásia, Europa, África e América do Norte. Algumas dessas espécies morreram, especificamente o Neandertal. Eles evoluíram fora da África e se adaptaram para viver na Eurásia. Mas à medida que os humanos modernos progrediram, eles se tornaram mais avançados tecnologicamente, o que acabou por levar à extinção do Neandertal. À medida que mais e mais espécies de hominídeos evoluíram, mais e mais morreram. Os únicos que sobreviveram foram os Homo sapiens, que permaneceram na África. Seus cérebros continuaram a crescer, levando a uma linguagem, tecnologia, cultura e, por fim, a você. Por falar em você, como é que sobreviveria nesta era?
Bem, para isso seria útil saber de que era feita a Era Cenozoica. Afinal de contas, ela estendeu-se por dezenas de milhões de anos e muitas coisas aconteceram. A Era Cenozoica é dividida em 3 períodos de tempo: Paleogeno, Neogeno e o período Quaternário. Vamos detalhá-los rapidamente. Período Paleogênico. Isso marcou o início da Era Cenozoica. Os mamíferos de que estamos falando, juntamente com as plantas com flores, começaram a surgir. E preste atenção em alguns insetos de aparência assustadora. As placas tectônicas da Terra continuaram a moldar os continentes como tem feito há muitos milhões de anos. A América do Sul e a África continuariam a se distanciar, e o Himalaia começaria a se formar. Você perceberia um clima geralmente quente e confortável, mas isso começaria a mudar à medida que você passasse para a próxima era. Período Neogeno. Certo? Os hominídeos de que falamos já apareceram, e plantas e animais mais modernos começaram a evoluir. Uma das principais coisas que você notará é o quanto está ficando mais frio. As eras glaciais estão se tornando mais comuns durante esse período. Período Quaternário. Esse período teve várias eras glaciais e momentos interglaciais. A Terra esfriou e aqueceu várias vezes. Os seres humanos, juntamente com os grandes mamíferos que mencionamos anteriormente, tiveram mais impacto do que nunca. Esse período também é conhecido como Antropoceno, que reconhece o impacto significativo que os seres humanos tiveram sobre o ecossistema e a geologia da Terra. Então, como você sobreviveria nessa época? Bem, seria muito mais fácil do que se você vivesse em um período de tempo ainda mais distante. Centenas de milhões de anos atrás, a Terra tinha mais oxigênio, o que tornaria a respiração mais difícil. Mas, felizmente, você não precisa se preocupar com isso. Você só precisa ter cuidado com os animais gigantes que tentam matá-lo, com o clima imprevisível e com os tipos estranhos de alimentos que podem deixá-lo doente. Parece fácil, não é? Com sorte, você poderá se aproximar de alguns hominídeos primitivos e se juntar à tribo deles. Eles terão acesso a abrigo, fogo e ferramentas. E se você não conseguir fazer isso, bem, encontre uma caverna, faça uma fogueira e espere pelo melhor. Mas espere, você está tecnicamente sobrevivendo na Era Cenozoica agora. Sim, é isso mesmo. Esta era ainda não terminou. Estamos atualmente a viver no período Quaternário. Um asteroide vem em direção à Terra. No início, acreditava-se que não nos atingiria, mas cometeram alguns erros de cálculo graves. E agora está se dirigindo diretamente para o nosso mármore azul gigante. O que é que vai acontecer a seguir? Isso significa o fim da humanidade? Podemos mudar a trajetória do asteroide? E por que isso poderá acontecer no ano de 2029? Este é o e-se. E aqui está o que aconteceria se um asteroide atingisse a Terra este ano. Parece uma hipótese divertida, mas um asteroide vindo em direção à Terra? Isso não é motivo de piada, pode acontecer. Cientistas achavam que o asteroide Apophis poderia colidir com a Terra em 2029. Descoberto em 2004, desde então o Apophis é monitorado de perto pelos cientistas. Suspeita-se que o asteroide tenha 2,7% de chance de atingir a Terra. Sim, apesar de assustador, cálculos recentes mostram que o asteroide passará a 30 mil quilômetros da Terra. Agora, considerando a data que a Lua está a 380 mil quilômetros de distância, este asteroide estará incrivelmente perto, mas pelo menos não irá nos atingir. Claro que os cálculos podem estar errados. Digamos que nesse caso, eles estejam e o Apophis esteja vindo em direção à Terra muito antes do previsto. O asteroide vai nos atingir este ano. Ok, vamos ver com o que estamos lidando. O Apophis tem 340 metros de diâmetro. Para referência, é mais alto que a Torre Eiffel. Mas será o pior asteroide que a Terra já viu? Felizmente para nós, nem sequer está perto. Estima-se que o asteroide Chicxulub
que exterminou os dinossauros tinha de 10 a 15 quilômetros de largura. Portanto, agora estamos lidando com o irmão mais novo do Chicxulub. Então, o que isso significa para nós? Os humanos serão extintos por esse impacto? Falaremos disso em breve. Mas vamos ver se temos chance de deter esse asteroide. Ok, o primeiro passo seria identificar o asteroide, o que já fizemos. Sabemos o tamanho do Hipófis e que ele está se movendo a cerca de 30 km por segundo. Agora se trata das medidas de defesa que poderíamos usar. Há algumas que estão sendo analisadas no momento. Um deles é o impactador cinético. Isso envolve o envio de uma espaçonave para colidir com o asteroide, tudo na esperança de alterar sua velocidade e trajetória. A NASA fez testes bem-sucedidos com isso, então é uma opção. O próximo seria o que é conhecido como um trator de gravidade. Uma grande espaçonave voaria ao lado do asteroide e, com o tempo, sua atração gravitacional acabaria mudando a trajetória do asteroide. A ablação a laser é a próxima na lista de opções. Sim, lasers especiais poderiam ser usados para vaporizar partes da superfície do asteroide. Isso não destruiria o asteroide, mas poderia alterar sua direção, bem como o tamanho e o impacto dele. E por último, mas definitivamente não menos importante, é a opção nuclear final. Sim, é isso mesmo. Como último recurso, poderíamos bombardear Apophis. E com o tamanho gigantesco do asteroide, bem como a falta de tempo que temos antes que ele nos atinja, essa pode ser a única opção. Mas não se apressem em apertar o botão vermelho. Bombardear um asteroide pode ter desvantagens, ele pode se dividir, se fragmentar. Em seguida, haveria dezenas de outros asteroides e meteoros menores vindo em direção à Terra, tornando o impacto ainda mais devastador. E esses não seriam apenas asteroides comuns. Por causa da bomba nuclear, eles seriam radioativos. Isso significaria que partes significativas do mundo não só seriam atingidas por asteroides e meteoros, mas eles também experimentariam níveis de radiação vistos apenas durante uma guerra nuclear. Então, qual é a melhor opção? Bem, é difícil decidir. Deixe-me pensar sobre isso por um segundo. Bem, agora é tarde demais. Demoramos muito tempo para decidir o que fazer e agora o Apophis chegará a qualquer momento. Preparem-se. Você não teria uma boa visão do impacto do asteroide? Isso porque ele caiu em algum lugar no meio do Oceano Pacífico. Esse é o local mais provável, uma vez que a superfície da Terra é composta principalmente de água. Portanto, talvez você não veja o impacto, mas com certeza o percebe. Se um asteroide nos atingir, será igual a milhares de bombas nucleares explodindo. Apenas com muito menos radiação, isso criaria uma cratera no fundo do oceano de até 1 quilômetro de largura. E o que aconteceria em seguida seria ainda mais devastador. O impacto maciço criaria tsunamis gigantes que se espalhariam pelo mundo. Várias horas após o asteroide tocar o solo, as cidades ao longo da costa do Pacífico sentiriam o impacto do Apophis. Os tsunamis atravessariam o Oceano Pacífico na velocidade de um avião a jato. Lugares nas Américas do Norte e do Sul, como Califórnia, Peru e Chile, seriam atingidos por ondas gigantescas do asteroide, com altura superior a 30 metros. Ondas assim causaram um dos tsunamis mais destrutivos da história. Em 2004, o Sudeste Asiático sofreu um tsunami que gerou ondas de mais de 30 metros de altura, matando mais de 230 mil pessoas. Mas em vez de ondas como essas atingirem apenas alguns países, esta seria uma completa catástrofe global. Não só as Américas sofreriam esses tsunamis, mas também o Japão, a Austrália e as Filipinas. Todos estes locais seriam devastados pelo impacto. Tsunamis como esses provavelmente destruiriam milhões de vidas. Isto é o que aconteceria se um asteroide atingisse o oceano, mas... e se o impacto fosse em terra? Bem, para começar, a cratera de impacto seria muito mais significativa.
Sabemos que a cratera de impacto de um asteroide pode ter de 10 a 20 vezes o tamanho do próprio asteroide, e agora não há água para suavizar o impacto, de modo que o diâmetro da cratera pode ser de até 7 km, com uma profundidade de mais de 1 km. Dependendo de onde aterrissar, esse asteroide pode ser grande o suficiente para devastar cidades inteiras. O impacto inicial enviaria uma enorme onda de choque que se espalharia por centenas de quilômetros. Isso poderia destruir edifícios inteiros e danificar seriamente a infraestrutura. Isso lançaria toneladas de poeira e detritos na atmosfera. A situação pode piorar muito e gerar um inverno de impacto, pois nuvem de poeira bloquearia o sol e mataria as plantas e vegetação, aumentando o número de vítimas. Isso poderia durar semanas ou meses e seria uma catástrofe ambiental grave. Este acontecimento poderia matar milhões de pessoas dependendo do local onde o asteroide caísse. Só podemos esperar que uma colisão de asteroides como essa aterrisse o mais longe possível das pessoas. Mas agora vamos às boas notícias. Se o Apophis de alguma forma causou um impacto, ele não causaria uma extinção em massa como o asteroide Chicxulub causou nos dinossauros. Asteroides, vulcões, deficiência de oxigênio, assim quase aniquilaram a vida por aqui. Mas, surpreendentemente, nós sobrevivemos. Então, como passamos de pequenas moléculas a dominar o mundo inteiro? Bem, nós o levaremos a uma viagem no tempo que explora a evolução dos seres humanos em 20 minutos. Quem diabos é Luca? É culpa da evolução todos usarmos aparelho nos dentes? E espere um minuto, será que todos nós temos a mesma tataravó? 4 bilhões e meio de anos atrás. Há 4 bilhões e meio de anos, algo incrível aconteceu, não o Big Bang, mas há um segundo ato ainda mais surpreendente. Refiro-me à biogênese, o surgimento da vida a partir da não-vida. Imagine uma sopa de amônia, metano e hidrogênio fervendo numa fenda vulcânica no fundo do oceano. Em vez de condimentos comuns, talvez a Terra tenha adicionado enxofre, níquel e ferro a essa mistura. O calor proveniente das rochas derretidas aqueceu tudo ao seu redor. Durante milhões de anos, moléculas se combinaram para formar aminoácidos como lisina e ácido lático. Talvez eles tenham sido os blocos básicos da vida. Algumas dessas cadeias começaram a se replicar, gerando células replicantes. Assim, a vida surgiu na Terra. Ok, pode não ser tão simples assim, mas foi mais ou menos assim que surgiu o primeiro organismo unicelular, provavelmente em uma fonte hidrotermal em águas profundas. Conheça Luca, o último ancestral comum universal. Humanos, animais, fungos, até árvores, todos rastreiam sua existência até essa criatura. 3 bilhões e meio de anos atrás. Antes que nós, humanos, possamos entrar em cena, precisamos de uma coisa importante, o oxigênio. A Terra era rica em nitrogênio, hidrogênio, vapor d'água e dióxido de carbono. As cianobactérias trouxeram oxigênio crucial para nós humanos. 1 bilhão de anos atrás. Avançando bastante, há 1 bilhão de anos, a Terra se movia formando supercontinentes. O Rodina existia e depois de algumas centenas de milhões de anos, surgiu o Penotia, perto do Polo Sul. Durante esse período, surgiam os primeiros animais simples a partir de organismos unicelulares. 550 milhões de anos atrás. Há 550 milhões de anos, ocorreu um evento importante da nossa história, a explosão cambriana. Nesse período, diversos animais surgiram e foram fundamentais para a evolução de todas as espécies conhecidas hoje, incluindo você. 66 milhões de anos atrás.
Os dinossauros governaram a Terra por centenas de milhões de anos e sobreviveram a várias extinções, mas todas as coisas boas acabam chegando ao fim. 66 milhões de anos atrás, um gigantesco asteroide caiu na península de Yucatán, México. Isso bloqueou o Sol e exterminou os dinossauros, permitindo que os mamíferos assumissem a liderança animal. Essa extinção, embora insignificante para humanos, impactou profundamente a evolução. 40 milhões de anos atrás. Esses seres incluíam ancestrais pequenos e peludos de todos os primatas, similares aos pequenos roedores de hoje. Eles viviam e se multiplicavam num nicho ecológico único, com uma dieta onívora de frutas e insetos. Eles continuaram a evoluir e seus cérebros ficaram maiores. Sem a concorrência dos dinossauros, eles puderam crescer exponencialmente. Após milhões de anos de evolução, os macacos foram vistos na África, Ásia e América do Sul. Avançando mais alguns milhões de anos, os macacos evoluíram. Em seguida surgiram orangotangos. Em breve seremos nós. 8 milhões de anos atrás. Cerca de 8 ou 9 milhões de anos atrás, um ancestral comum de humanos e chimpanzés se dividiu em duas linhagens, humanos e chimpanzés. Biólogos pensavam que a divisão entre chimpanzés e humanos criou espécies separadas, mas estavam errados. As linhagens continuaram a acasalar e trocar genes por milhões de anos. A separação total pode ter ocorrido há 4 milhões de anos. Hoje, apesar de sermos diferentes, humanos compartilham com chimpanzés surpreendentes 98 a 99% de nossos genes. O gênero Homo tornou-se distinto há 5 ou 6 milhões de anos. Nossos ancestrais eram semelhantes aos macacos. Lucy, ancestral da Etiópia, há 3,2 milhões de anos, tinha cérebro do tamanho de um chimpanzé e braços longos. Provavelmente se balançava nas árvores à noite. Havia uma característica que nos diferenciava dos macacos. Éramos bípedes, andávamos sobre 2 pernas. O que levou a isso? Bem, há 2 explicações para o fato de os humanos andarem eretos. Uma teoria é que o surgimento da savana fez com que os humanos passassem mais tempo buscando alimentos entre as gramíneas. Andar ereto permitia uma melhor visão, assim como um SUV mais alto que um sedã. Entretanto, estudos em chimpanzés na Tanzânia sugerem que os primeiros humanos usavam mais as árvores para colher frutas ou escapar de predadores. Essa teoria ainda precisa de explicações. Por exemplo, por que humanos são bípedes e chimpanzés não? E o que dizer dos cangurus? 2,6 milhões de anos atrás. Há cerca de 2,6 milhões de anos, os primeiros humanos começaram a se adaptar. Seus cérebros se desenvolveram, permitindo que fabricassem ferramentas. Essas ferramentas eram inicialmente pedras afiadas. Levaria mais 1 milhão de anos para que os humanoides fizessem machados de mão, mas falaremos disso depois. Os primeiros humanos eram provavelmente necrófagos, se alimentando de animais mortos por tigres dentes de sabre. Usavam ferramentas para cortar carcaças e quebrar ossos para obter a medula nutritiva. Às vezes também se alimentavam de zebras, elefantes, rinocerontes, búfalos e girafas. Porém, geralmente se contentavam apenas com salada. Os seres humanos primitivos não eram destemidos devido à vida perigosa há milhões de anos. No registro fóssil encontramos mortes terríveis, como a de um adolescente arrastado por um leopardo para cima de uma árvore. Uma águia provavelmente agarrou uma criança de 3 anos com suas garras no crânio. A gengivite pode ser perigosa. Uma criança morreu de sepse após infeccionar-se com a queda de um dente de leite. Cientistas acharam uma mulher que morreu por vitamina A em seu fígado de animais.
Não sei quanto a você, mas estou me sentindo muito sortudo por viver no presente. 800 mil anos atrás, os primeiros seres humanos adquiriram uma habilidade valiosa que influenciaria a história e encontraria aplicação nos trabalhos dentários atuais. Mas falaremos disso adiante. Os humanos aprenderam a dominar o fogo, aquecendo-se, afastando predadores e cozinhando carne. Com humanos ingerindo mais carne, nosso órgão principal aumentou. Maior, o cérebro. Mas havia uma desvantagem nos novos alimentos cozidos, mais macios e fáceis de comer. Isso resultou em menores mastigações, gerando mandíbulas menores e maior probabilidade de dentes tortos devido ao apinhamento. Veja os dentes desse homem das cavernas. Sim, perfeitamente retos devido ao tamanho maior da mandíbula. 400 mil anos atrás. Os humanos buscavam um abrigo mais seguro após obter fogo e comida. Eles decidiram deixar as cavernas escuras e sujas e começar a construir casas. A construção mais antiga registrada até hoje é de 400 mil anos atrás, na França. Nessa mesma época, surgia o Homo heidelbergensis, uma espécie humana ancestral do Homo sapiens, dos denisovanos e dos neandertais. Há cerca de 300 a 400 mil anos atrás, um grupo de Homo heidelbergensis emigrou da África para a Eurásia. Um grupo se estabeleceu na Europa como neandertais. Outro grupo foi para a Ásia como denisovanos. Abordaremos o relacionamento interespécies em breve. Leve isso em consideração. Enquanto isso, na África, há 300 mil anos, iniciou-se uma transição evolutiva gradual do Homo heidelbergensis para o primeiro de nossa espécie, o Homo sapiens. Em outros 150 mil anos, os Homo sapiens arcaicos se transformaram nos seres humanos atuais. Os fósseis revelam mudanças físicas significativas. O Homo heidelbergensis tinha uma crista de sobrancelha proeminente e uma face saliente. Já o Homo sapiens moderno tinha um crânio mais arredondado, maior e uma testa mais alta. 200 mil anos atrás. Há cerca de 200 mil anos, em algum momento no meio dessa transição do arcaico para o moderno, nasceu uma importante ancestral feminina. Os cientistas agora a chamam de Eva mitocondrial. O DNA de cada um de nós remonta a ela. Pense nela como sua tataravó. Tínhamos fogo, abrigo e até uma bisavó, mas a vida já foi muito difícil. Tudo podia tirar sua vida. Doenças, brigas por uma carcaça de girafa, encontros com animais, os leões e cobras na África, tigres nos trópicos asiáticos, pumas e onças nas Américas. A média de vida era apenas 30 anos. A população total provavelmente era menos de 1 milhão. 74 mil anos atrás. Então, há 74 mil anos, nossa frágil existência foi ameaçada. Um supervulcão entrou em erupção. Houve uma enorme perturbação climática global. A África ficou cada vez mais seca e o Homo sapiens quase foi extinto. Apenas cerca de 600 a 10 mil adultos reprodutivos sobreviveram. Durante essa época difícil, as pessoas se uniram em grupos menores e isolados devido à escassez de água nos rios. No entanto, essa redução facilitou a captura e o consumo de peixes. Por fim, os peixes podem ter se esgotado, e esse foi um dos motivos prováveis pelos quais eles deixaram a África. 60 mil anos atrás. Há cerca de 60 mil anos, os humanos começaram a deixar a África e migrar para outros continentes. Já estabelecidos na Indonésia, Nova Guiné e Austrália, sua rota de viagem pode ter sido facilitada pelo recuo das águas. Lembras que falei sobre romance com os denisovanos? Nazia,
o Homo sapiens cruzou com eles. DNA denisovano representa 3 a 6% do genoma em populações asiáticas específicas agora. 40 mil anos atrás. Aproximadamente 40 mil anos atrás, o Homo sapiens chegou à Europa por 2 rotas, pela Turquia e a costa do Mediterrâneo. Aqui, se acasalaram com os neandertais e adquiriram genes relacionados ao crescimento da pele e dos cabelos. Essas lindas sardas que você vê são dos neandertais. Agora, há cerca de 15 mil anos, o Homo sapiens foi da Ásia para a América do Norte. Mas como? Como? Bem, lembre-se, a topografia era diferente. Os continentes atuais estavam dispostos de maneira diferente, com uma ponte chamada Beringia, conectando a Ásia e a América do Norte por 5 mil anos. Depois de viajarem para a América do Norte, alguns partiram para a América do Sul. Esse foi o momento em que todas as outras espécies de Homo foram extintas, deixando o Homo sapiens como o único ser humano remanescente. Não sabemos por que isso ocorreu, mas pesquisas sugerem que pode ser pela maior taxa de sobrevivência ou pela superação das outras espécies de alguma forma. 12 mil anos atrás. Há 12 mil anos, ocorreu um ponto crucial: o domínio da agricultura pelos humanos. Eles criavam ervilhas, lentilhas selvagens e pastoreavam cabras e bois. Os primeiros agricultores viveram no Crescente Fértil, no Oriente Médio. Vários grupos não relacionados, isolados uns dos outros, adotaram a agricultura nessa época. À medida que as pessoas se tornaram agricultores, a população cresceu. Em 1 d.C., éramos cerca de 170 milhões. No século XIV, a peste bubônica atingiu e matou 50 milhões de pessoas em uma população mundial de 450 milhões. Levaram 200 anos para a população da Europa se recuperar aos níveis pré-pestilência. 250 anos atrás. Há 250 anos, começou a Revolução Industrial, que transformou o mundo de rural e agrícola para urbano e industrializado. A população começou a crescer rapidamente, chegando a 1 bilhão de pessoas em 1804 e em 2023 alcançando 8 bilhões. Nosso crescimento tem sido exponencial, mas os humanos precisam de muita energia. Primeiro carvão, depois petróleo e gás. Imagine um mundo onde as cidades estão submersas e o oceano virou um deserto árido. Este é um mundo onde água e terra trocaram de lugar de repente. Cidades como Nova York e Paris se encontrariam submersas. Tsunamis invadiriam as cidades, destruindo tudo. E se você estiver em um barco, você se veria caindo em um leito de oceano seco. A floresta amazônica seria inundada e doenças antigas voltariam à vida. Quais espécies de animais e plantas se sairiam melhor? Há alguma maneira dos humanos sobreviverem a isso? E como seria a nossa nova Terra? Este é o What If, e aqui está o que aconteceria se água e terra trocassem de lugar. Uma mudança inesperada seria a mudança climática significativa, devido aos padrões climáticos e correntes oceânicas. E esta mudança repentina acontece rapidamente. Não teremos tempo para nos preparar, mas e se soubéssemos dessa mudança com antecedência? Haveria algo que pudéssemos fazer? Bem, para responder a isso, vamos olhar nossos problemas climáticos aqui na Terra agora. A mudança climática faz o nível do mar subir rapidamente, deixando grandes cidades como Londres e Bangkok em risco. Se não agirmos logo, enfrentaremos grandes ameaças em breve. Com tanto aviso prévio, você pensaria que todos estariam agindo para evitar esse futuro sombrio. Mas como sabemos, não é o caso.
Algumas pessoas não acreditam ou se importam com a mudança climática até enfrentarem uma situação extrema como a que estamos discutindo hoje. Mas muitas pessoas querem ajudar e fazer a diferença, elas só não sabem como. Bem, eu posso ter a solução. Conheça a Solar Slice, a startup que facilita para você fazer a diferença na luta contra a mudança climática. Financie grandes fazendas solares com Solar Slice. Com o app, você pode acompanhar sua produção de energia e economia de carbono e até ganhar recompensas para apoiar outras iniciativas climáticas. Veja como funciona. Primeiro, você patrocina uma parte da fazenda solar deles, adicionando 50 watts de energia limpa à rede e reduzindo emissões nocivas. Em seguida, use o app deles e acompanhe em tempo real seu impacto na produção de energia e economia de carbono. Você ganha ecopontos ao gerar energia limpa. Use-os para comprar partes, plantar árvores ou financiar iniciativas significativas. E se você quiser expandir seu impacto ainda mais, pode compartilhar seu progresso com outros e criar iniciativas em grupo com amigos. Ou enviar Solar Slices como presentes ecológicos. Visite solarslice.com. Você encontrará um link para a campanha no Kickstarter, que ajudará a financiar a construção da primeira fazenda solar e o desenvolvimento do app. Graças a Solar Slice, evitamos um futuro em que as cidades se afogariam no aumento do nível do mar. As pessoas em nossa história, por outro lado, podem não ter tanta sorte. Ok, é seguro dizer que água e terra trocando de lugar seria o início de uma nova extinção em massa. Todas as cidades e vilas estão submersas sob a água. Agora, a água cobre 21% do globo e a terra cobre os outros 79%. Teremos novos oceanos. Agora temos o Oceano da América do Norte, o Oceano da América do Sul e os oceanos europeu, africano e asiático, todos conectados por estreitos canais de água e um novo continente gigantesco. Nas cidades, as pessoas podem ter que correr para arranha-céus para se salvar do afogamento. Elas estarão olhando para fora perguntando quando as águas vão recuar. A resposta é nunca, porque em nosso novo mundo, a água veio para ficar na antiga terra. Nesse cenário, haveria dois tipos de pessoas azaradas. Primeiro, aqueles que estavam fora em terra seca e não sabiam nadar. Eles se afogariam imediatamente. O segundo grupo são os que viviam longe de qualquer tipo de água, porque agora estariam cercados por água sem capacidade de chegar à terra. A menos que tivessem um barco guardado. Talvez você fosse um dos sortudos. Se morasse em uma cidade costeira como Nova York, o rio Hudson estaria seco. Talvez nades até o rio no leito seco com uma câmara de pneu, traje de banho e mochila. E agora, o que dizer dos animais? A vida marinha estaria completamente em risco. Se toda a água desaparecesse de lagos, rios e oceanos, os peixes ficariam sem ar e morreriam quase instantaneamente. Leitos de rios e oceanos secos ficariam cheios de carcaças de animais marinhos mortos. Sem mais baleias, tubarões ou qualquer tipo de peixe. Diga adeus ao sushi, para sempre. Por outro lado, observar este novo mundo de fundos oceânicos pode ser fascinante. Afinal, os mapas dos oceanos aqui na Terra são menos detalhados que os de Marte. Cientistas encontram 23 novas espécies marinhas todo ano. Sem a água para nos impedir, encontraríamos milhares de novas espécies. Infelizmente, todas estariam mortas. Animais nas florestas poderiam ter um destino pior. Em vez de uma morte rápida, poderiam sofrer. Grandes felinos como tigres e leões seriam forçados a subir em árvores. Poderiam dividir o dossel com macacos. Outros animais, como zebras e girafas, seriam levados pela correnteza e se afogariam. Alguns animais sobreviveriam e outros seriam extintos. Mas, qualquer que seja o resultado, os ecossistemas seriam afetados. Mas há duas espécies que se dariam bem neste cenário. A primeira são os répteis. Crocodilos, tartarugas vivem tanto na água quanto na terra. E como geralmente ficam na água perto da terra, não precisarão rastejar muito para encontrar um novo habitat. Será logo ali. O segundo grupo que se daria bem são os insetos. Há 66 milhões de anos, com o impacto de Chicxulub,
A terra cheia de matéria morta viu os insetos celebrarem. Insetos se alimentam de qualquer coisa apodrecendo frequentemente. A má notícia? Bem, com enxames de mosquitos, doenças como a malária provavelmente se espalharão entre os humanos. Agora, além de insetos por toda parte, o outro grande problema em nosso novo mundo invertido? Bem, não há eletricidade. Com usinas de energia submersas, haverá danos aos circuitos elétricos que não poderão ser reparados. Como a água não vai embora, pela primeira vez, você percebe o quanto depende da energia elétrica. Poxa, seu vaso no 13º andar não funciona mais porque a água é bombeada com eletricidade. Não há televisão e, claro, não há internet. Muitas pessoas no mundo sumiriam com essa catástrofe, mas há um grupo sortudo que sobreviveria a esse horror. Eles são os 40% da população mundial que vivem em cidades costeiras ou ao lado de um lago, agora uma ilha. De alguma forma, sobreviveram ao tsunami inicial. Sua terra agora é água, mas podem encontrar um caminho seguro. Na costa da Califórnia, eles correm para a nova margem de Pacífica, o antigo Oceano Pacífico. De Nova York, nadam até Atlântica, o antigo Oceano Atlântico. Para que o mundo volte ao normal, tudo terá que ser reconstruído do zero. Casas, agricultura, transporte, a lista é interminável e desafiadora. Construir qualquer nova casa será difícil sem materiais como madeira ou cimento. Mas há algo que podemos usar: lixo. Sim, estima-se que há mais de 5 trilhões de pedaços de lixo em nossos oceanos. Quando a água sair dos oceanos, humanos podem ser engenhosos e usar o lixo restante para fazer casas. Meio nojento, eu sei, mas pelo menos foi lavado. A maioria das plantas terrestres ficará submersa e morrerá sem acesso a frutas e vegetais frescos. Sem vitamina C, o escorbuto, a doença dos marinheiros aumentará. O que há são grandes quantidades de peixes mortos. Agora, os gourmets inteligentes vão trabalhar. Eles secam e salgavam o peixe para preservá-lo. Conservas serão a nova tendência. Acesso à água doce será limitado. Os humanos que sobreviverem terão um tempo difícil. A médio prazo, o grande desafio para os humanos virá de uma mudança no clima. Nossos vastos oceanos têm papel-chave na moderação da temperatura hoje. À medida que encolhem para um quarto da área que eram, a Terra ficará muito mais quente. A água absorve muito calor, mas com a área total de água reduzida para 21% da superfície da Terra, os oceanos não absorverão tanta energia do Sol como hoje. Também haverá menos água para absorver dióxido de carbono. Com os oceanos absorvendo menos calor e mais dióxido de carbono na atmosfera, a Terra ficará quente. Além disso, as correntes oceânicas de hoje distribuem o calor absorvido para diferentes partes do mundo. Nesta nova geografia, os caminhos dessas correntes terão gargalos que impedirão o fluxo suave da água. Veja como o novo canal da América Latina é estreito. Menos superfície de água significa menos vapor e menos chuva. Neste novo mundo, prepare-se para condições secas e desérticas. Sua melhor chance de sobrevivência será viver perto da costa. Imóveis costeiros caros, isso permanece igual. Agora, digamos que um grupo empreendedor de humanos sobreviva a essa catástrofe. Como a vida evoluirá? Nós, humanos, comeremos insetos, répteis e peixes em conserva. Mas isso será um equilíbrio complicado, porque com muitas armas perdidas debaixo d'água, caçar crocodilos não será fácil. E se os humanos eliminarem os répteis, isso acaba com comida essencial. Infelizmente, as tartarugas lentas são presas e podem se extinguir. Répteis que se refugiarem nos novos oceanos, longe dos humanos, terão mais chance de sobreviver. Em geral, membros jovens de uma espécie se adaptam melhor ao necessitar de menos comida. Em milhões de anos, eles evoluirão. Com o retorno do alimento na Terra, as espécies crescerão novamente.
Pássaros também devem sobreviver, embora sem árvores, fazer ninhos seja um desafio. Talvez façam ninhos nos andares superiores de antigos arranha-céus. E não se esqueça, com a destruição do plâncton oceânico e das plantas terrestres, com o tempo, o oxigênio se estabilizará em um novo equilíbrio de nível mais baixo. A menos que as plantas cresçam na terra e na água, a falta de oxigênio fará as espécies evoluírem. Mamíferos podem ter células maiores, pulmões maiores, para usar o oxigênio eficientemente. Os insetos diminuirão com o tempo devido à queda de oxigênio disponível. Agora, claro, a grande questão é: os humanos sobreviverão a um evento tão catastrófico? É difícil dizer, mas populações humanas têm se recuperado de números tão pequenos quanto alguns milhares. Então, sim, é realmente possível. Se os humanos sobreviverem, seremos mais fortes e resistentes do que nunca. Construiremos uma nova civilização no que agora é um mármore marrom quente. Ei, quem sabe, talvez um dia nos tornemos uma civilização avançada de nível 7. Mas isso parece uma história para outro. E se?